Olá, professor, tudo bem? Eu sou Juliana Valéria, doutora em Educação, com pesquisas na área de alfabetização, leitura e escrita e letramento literário. Estou aqui para falar com você sobre a obra Os Meninos que Enganavam Nazistas, do francês Joseph Joffo, traduzido para o português por Fernando Scheibe e publicado pela editora Vestígio. Trata-se de uma autobiografia, o primeiro livro do autor Joseph Joffo. A narrativa tem como cenário a Paris ocupada pelo exército nazista em 1941. Os protagonistas Joseph e Maurice são duas crianças judias de 10 e 12 anos de idade, cujos pais, por temer o futuro dos filhos devido à ostensiva presença do exército alemão em Paris, decidem que as duas crianças sozinhas deveriam sair de casa durante a noite para escapar dos horrores da guerra. Os dois garotos judeus saem com orientações de um caminho a percorrer, passando por várias cidades e driblando o exército alemão até chegar a uma região livre na França, onde encontrariam os irmãos mais velhos que os estariam esperando. A narrativa detalha o longo caminho percorrido por eles, que ora eram tomados pelo medo, horror e a truculência, mas também encontravam a solidariedade, a doação e o respeito ao próximo. A obra, sugerida para alunos de 8º e 9º ano do ensino fundamental, por ser uma autobiografia, possibilita diálogos com a história. O seu contexto de fuga à perseguição dos judeus pela Alemanha nazista, aliado aos sentimentos e emoções vivenciados pelos personagens, provoca a empatia do leitor, além de proporcionar, durante e após a leitura, uma reflexão da condição humana. Nesse sentido, a obra favorece discussões e reflexões filosóficas e a conscientização da necessidade do respeito às diferenças para uma convivência social mais amistosa e democrática. Joseph Joffo, além de escritor, também é roteirista e ator. Por meio desta obra, a história de vida dele foi mundialmente conhecida. Os Meninos que Enganavam Nazistas foi o primeiro de vários livros que publicou e o único até agora que virou filme numa adaptação para a linguagem cinematográfica. Fernando Scheibe, tradutor da obra para o português, é doutor em teoria literária pela Universidade Federal de Santa Catarina. Parte da sua pesquisa foi realizada em Paris, com projetos de pós-doutorado em literatura concluídos e atualmente está se dedicando à revisão, edição e tradução de obras literárias, especialmente de importantes autores franceses. Vamos falar agora do seu trabalho, professor ou professor, de mediação de leitura. Antes da leitura da obra, você pode convidar os seus alunos a dizer tudo o que vem à mente a partir do título Os Meninos que Enganavam Nazistas. Permita, nesse momento, que se manifestem livremente e tome nota de todos os comentários ou hipóteses que surgirem. Seria interessante se este momento pudesse acontecer fora da sala de aula, num espaço mais informal ou descontraído, como um lugarzinho no pátio, debaixo de árvores ou mesmo na biblioteca de sua escola. Isso torna o ambiente favorável à proposta de livre expressão dos seus alunos. Em seguida, mostre a capa do livro. Pergunte se a imagem provocou novas percepções ou mais observações. Novamente, deixe que se expressem livremente e continue a tomar nota de tudo. Você pode, nesse momento, falar um pouco do gênero biografia e sobre o contexto da obra. Fale brevemente sobre nazismo e Segunda Guerra Mundial, para que os seus alunos fiquem mais familiarizados ao tema e compreendam alguns fatos ou elementos que aparecem ao longo da obra. Explore o objeto livro. Leia os paratextos com eles, as informações sobre o autor, aguce a curiosidade dos seus alunos para a leitura da obra. Outra coisa que funciona bem nesse sentido é iniciar a leitura do livro oralmente com o grupo. Leia de 3 a 4 páginas e se surpreenda ao ver vários alunos lendo na hora do recreio ou sentados enquanto esperam seus pais buscá-los. Por ser uma biografia, a obra tem um tom de conversa informal. Isso aproxima o leitor e favorece o imaginário durante a leitura. Pode ser bem interessante que façam a leitura individualmente, ou caso você prefira, leia com seus alunos ou mesmo combinem de comentar brevemente a leitura de um capítulo por dia ou de 2 em 2 dias, por exemplo.
Nesse caso, peça que façam a leitura do capítulo em casa e comentem no dia seguinte. Pode funcionar muito bem, principalmente em turmas que não têm o hábito de leitura. Lance perguntas para que os seus alunos respondam e para ampliar a discussão da obra. E aí, gostaram do livro? O que vocês acharam da leitura? Quais os sentimentos e emoções a obra despertou em vocês enquanto liam? O que vocês sentiram quando lá no começo do livro, na página 41, os irmãos saíram de casa e o narrador fala: nossa infância tinha terminado. Em algum momento, vocês se sentiram parte da história? Qual parte mais lhe chamou atenção ou mais sensibilizou vocês? Considerando o potencial de transformação e humanização da literatura, quais reflexões a obra provocou em cada um de vocês? Após a discussão, que tal propor que vocês assistam juntos ao filme, com direito a pipoca e tudo mais, hein? Seus alunos vão adorar a ideia. E após o filme, não perca a oportunidade de fazer uma nova rodada de discussão e reflexão agora sobre cinema e literatura, ou sobre o filme e o livro que leram. Sabemos que ambas são demonstrações artísticas, mas qual terá mais chamado a atenção dos seus alunos? Não se surpreenda ao ouvir de boa parte deles que gostaram muito mais do livro. Considere que o livro alimenta o imaginário e aproxima a obra do leitor por meio da formação de imagens mentais e associações exclusivas de cada um. A experiência de leitura é individual e única. Ao passo que o cinema, por mais tecnológico e fantástico que seja, apresenta a leitura de um roteirista ou de uma equipe de filmagem, associadas às vivências deles e não às suas vivências. Você pode pensar também em atividades interdisciplinares como história, geografia e arte, por exemplo. Bom, por hora é isso, professor e professor. Encerramos aqui esse vídeo, desejando a você uma boa leitura e um excelente trabalho de mediação com seus alunos.